Bom, então, formalmente, boa tarde a todos. Vamos dar início à apresentação do projeto de TCC do aluno Vinícius Dourado Mendes. Vinícius, você tem de 10 a 15 minutos para realizar a sua apresentação, tá? E pode começar a partir de agora, quando se sentir à vontade. Boa apresentação. Olá, primeiramente eu quero agradecer aí ao tutor Lucinauro Pereira aí, por ajudar, e ao orientador Alan Gerson Ramos, por ajudar também. Eu sou discente da Universidade Federal do Piauí, do Centro da Educação Aberta à Distância, SEAD, e faço o curso de Sistemas de Bacharelado em Sistemas de Informação. O tema escolhido do TCC foi Tecnologia das Transações de Criptomoedas. Meu nome completo é Vinícius Dourado Mendes, o orientado é Alan Gerson Ramos Gonçalves e o tutor é Lucinauro Pereira, de Gil Bués, Piauí. Aqui, em seguida, temos o sumário e falaremos dos seguintes tópicos. Introdução, justificativa, problematização, objetivos, fundamentação teórica, metodologia, cronograma e, por último, referências. Iniciando com a introdução. O que em si é uma criptomoeda? Porque o tema é tecnologia das transações de criptomoedas. Primeiramente, precisamos saber o que é uma criptomoeda, né? Porque nem todo mundo sabe. Para muita gente, isso é um tema novo, né? Então, uma criptomoeda é um meio de troca, podendo ser centralizada ou descentralizada, que seja utilizada da tecnologia blockchain, que é um sistema de blocos que utiliza a força do processamento de vários computadores ao redor do mundo e para validar as transações. E da criptografia para assegurar a validade das transações e a criação de novas unidades de moeda por meio da mineração, que é outro tipo de procedimento que eu coloquei aqui só por informar completamente o que é criptomoeda, né? Aqui vemos a ilustração de mais ou menos como que funciona a blockchain. Temos aqui a imagem de vários computadores, celulares, aí eles se interligam, né, com a força do processamento para poder validar as transações. Aí, com esse sistema de criptografia, é muito difícil de quebrar esse sistema de criptografia, porque para quebrar precisaria de ter controle de mais de 50% de todos os computadores da rede para poder conseguir quebrar esse sistema. Então, como ocorre uma transação de criptomoeda, né? Temos aí uma carteira de criptomoedas, né? Está censurada a carteira. Primeiramente, você precisa de uma carteira de criptomoeda para realizar uma transação de criptomoeda, né? E aí depois o que acontece? Aí você vai e transfere para uma criptomoeda, para outra carteira, né? E aí ele vai para o sistema blockchain, gera um link, e aí vai estar lá no sistema de blocos da blockchain, e para a transação ser completa, tudo precisa ser aprovado em todos os blocos. Aí fica registrado lá num bloco. Justificativa. Por que foi o tema escolhido, né? Além de ser um tema interessante, né? O tema é relevante, pois diante do problema da pandemia do coronavírus de 2020, né, desse ano, foi evidente a necessidade de uma tecnologia para evitar o contato físico das pessoas. Porque, veja bem, não só essa pandemia do coronavírus, mas futuramente pode haver outras pandemias com outras doenças. Então, uma visão, um modo visionário, podendo haver, se evitar o contato físico por meio de uma tecnologia, no caso a blockchain, seria interessante. A criptomoeda pode desempenhar essa função, pois podem tanto desempenhar o papel de um sistema de transferência de dinheiro de um indivíduo para outro, no caso P2P, como forma também de pagamento.
A criptomoeda nas transações das moedas digitais deixa as operações seguras devido à tecnologia que utiliza a força de processamento de vários computadores simultâneos por meio de todo o mundo para validar as transações. Foi o que eu falei anteriormente, que o sistema invadido, o invasor teria de obter o controle de mais de 50% da força de todos os computadores da rede. Foi o que eu falei anteriormente. E isso é muito difícil de ter mais de 50% da força de todo, invadir mais de 50% dos computadores da rede. É muito difícil, praticamente impossível. Por isso que é segura. Então, de novo aí, ó. Como que ocorre uma transação? Quer enviar, a figura 1 aí. Quem quer enviar? Um computador, que tem uma carteira, aí a transação é representada online como um bloco, né? Que é o sistema de blocos da blockchain. O bloco é transmitido para as partes da rede, que são todos os computadores da rede. Aqueles que encontram na rede aprovam as transações como válida, por isso, se alguns falharem, os que estão funcionando vão validar a transação. O bloco pode, assim que ser adicionado à cadeia que fornece o registro indelével a transparente de todas as transações. Ou seja, todas as pessoas podem ver, desde que tenham um link para ver. Está lá público para todo mundo ver, todas as transações dos blocos. O dinheiro passa para a parte B. Então, depois de passar por todo o processo aqui, do sistema de blocos, de aprovação e tudo mais, aí o dinheiro chega na outra parte. E aí fica com o dinheiro lá, né? Problematização. Então, quais as perguntas serão respondidas? Como as criptomoedas podem facilitar as transações no cotidiano? Nesse caso aqui, nessa pandemia aí, vamos dizer que você vai fazer um pagamento no comércio, por exemplo. Aí você tem que pegar o dinheiro com a mão, entregar para a pessoa, e o dinheiro passa por sujeiros, mas pode ser contaminado, é possível ser contaminado por uma doença com dinheiro em cédula, né? No caso, se você tiver como fazer uma transação de criptomoeda com o seu próprio celular, é mais difícil de ser contaminado. Quais impactos que a migração do sistema de pagamento convencional para as transações de criptomoedas podem produzir para o mercado e para a população? Então, nesse caso aí, com a migração do sistema de pagamento convencional para o de criptomoedas, pode acontecer uma nova evolução, que, no caso, mudar totalmente a forma de pagamento. O que pode ser feito para proteger o capital devido às oscilações de algumas criptomoedas? Nesse caso aí, para quem é muito inseguro, né, porque criptomoedas sofrem muitas oscilações. Existem alguns tipos de criptomoedas chamadas tokens, que são variações das criptomoedas, no caso das moedas normais, só que digitais. No caso, o dólar. Tem um token chamado USDT, ou o USDT, que é a variação do dólar, só que é uma criptomoeda. Então, você dá de proteger seu capital com a criptomoeda. Objetivos gerais. Este trabalho tem como objetivo mostrar o funcionamento das transações de criptomoedas. Objetivos específicos. Apresentar a estrutura, como funcionam os principais conceitos relacionados à tecnologia da blockchain. Relacionar as contribuições que a tecnologia blockchain pode exercer para a área das transações financeiras mundial. Implementar um robô trader de criptomoeda. Esse robô trader será implementado utilizando a linguagem MQL5, que é uma plataforma de transações que é possível fazer transações de vários tipos de moeda, né? De ativos, vários ativos, inclusive as criptomoedas. Aí esse robôzinho trader simples, não será uma coisa complexa, será simples. Será implementado nesse programinha aí, MQL, nessa plataforma. Fundamentação teórica. Então, esse aqui, seguindo exemplos de trabalho já feito, segundo Felipe Alckmin,
Existem dois métodos de encriptações utilizados, que são o método simétrico e o método assimétrico. No método simétrico, uma chave de criptografia é utilizada para ambas as pessoas que querem transmitir mensagem com segurança. Então, aqui é a mesma ilustração da outra, só que diferente. Um usuário solicita, o bloco é criado, o bloco difunde para todos nós, todos validam o bloco da transação, o bloco é adicionado à blockchain, a transação é verificada. Araújo e Silva destacam que a inovação das tecnologias, mesmo não tendo sucesso, serviram de base para as tecnologias se aperfeiçoarem. Lá em 2014, falou que o estudo é apresentado no Núcleo de Estudos e Pesquisas do Consultoria Legislativa do Senado Federal Brasileiro. Metodologia agora. O presente estudo sobre tecnologia das transações de criptomoedas consiste em uma pesquisa de caráter descritivo. Foi realizado um levantamento bibliográfico, daqueles citados anteriormente, outros, na internet de artigos científicos relacionados ao tema, além de pesquisas em sites conceituados. Os resultados serão apresentados sob forma quantitativa a partir da coleta de informações secundárias, incluindo revisão bibliográficas embasada em livros da área de artigos. Alguns dos estudos reconhecidos da área serão mencionados são Felipe Arkeman, Alex, Stefan Ferber, Ramon Cruz, dentre outros. Então, eu citei a MQL5, a interface da MQL5 é mais ou menos assim. Tem aqui a interface dele. A ideia de você criar um algoritmo através do MQL5. Aí eu vou colocar uma coisinha simples. Já até iniciei, mano. O que eu iniciei é esse aqui, ó. Eu fiz uma ordem simples de compra. Inclui trade MQL, as trade, as CSM bow from symbol, aí bow. Resumindo, ó. Se a compra, o botão, né? Se a compra, double ask, se a compra for verdadeira, aqui, ó, if compra igual true. Se a compra for verdadeira, realiza a compra. Se não apertar a compra, aí não realiza a compra, ok? Basicamente é isso, de forma resumida, esse algoritmo aí que eu comecei a fazer simples. Vai ter alguma coisa a mais depois. Compre e venda, no caso. Então, cronograma. Um mês de atividade. Levantamento biográfico, pesquisa e estudo, desenvolvimento, obtenção de resultados. Então, tudo será negociado até fevereiro de 2021. Temos aqui a referência bibliográfica, mais referências. E muito obrigado pela atenção de todos. Espero ter agradado a todos. E muito obrigado mesmo. Esse aí, terminei. Ok, Vinícius, obrigado pela sua apresentação. Eu agora passo a palavra para o professor. Primeiramente, Vinícius, você pode tirar o compartilhamento de tela? Isso, pronto, obrigado. Passo a palavra para o professor Maurício, para que ele possa fazer as arguições. Por favor, professor. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, professor. Vinícius, a princípio, agradecer a você a oportunidade. Vinícius, pode deixar a tua câmera ativa, sem problema nenhum. Então, mais uma vez, agradecer, né, pela oportunidade de estar participando da tua banca. E, Vinícius, eu tive um trabalhozinho, citando uma aluna minha, que ela gosta de abordar tudo no diminutivo. Então, eu tive um belo trabalho para tentar compreender o teu trabalho, o teu projeto. Normalmente, a gente espera que, durante a apresentação, o aluno ele supra as falhas, né? Ele complete as brechas, as lacunas
que houveram durante a elaboração do trabalho, no teu caso, a elaboração do teu projeto. E, assim, sendo bem sincero contigo, o que ficou novo na tua apresentação foi só o cronograma, que no teu trabalho tu não colocou o cronograma. E aqui tu colocou, na tua apresentação, tu colocou o cronograma. Eu não vou me ater a questões de regras de escrita, de formatação, de ABNT, de elaboração, de redação ao teu trabalho, porque é visível. Então, tu desobedeceu todas as regras, né? Tu não seguiu as regras previstas no manual de orientação do teu trabalho, nem da disciplina, que tu deve ter cursado a disciplina de metodologia científica. Então, há uma regra básica, que é chamada de ABNT, né, que é um órgão, né, brasileiro, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela define regras de formatação, desde trabalhos científicos à distância de uma tomada elétrica de um cano de água. Então, ela fundamenta tudo, ela cria normatização, como o próprio nome diz. E para trabalhos científicos, ou seja, trabalhos, artigos, publicações, no teu caso, TCC, projetos, tem várias regras que devem ser seguidas. E a gente vê aqui que tu não seguiu. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. O que foi que aconteceu? Qual foi o problema que teve durante a execução do teu trabalho? Teu microfone. O microfone está desligado, Vinícius. Eu usei o modelo que eu vi lá e segui a formatação do modelo. Eu usei o modelo, estava em PDF, né? Eu converti para o Word e editei em cima do modelo. Não, eu vou reformular. O que foi que aconteceu que tu não conseguiu desenvolver o teu trabalho? O teu tema é um tema bom, Vinícius. Ele é um tema abrangente, um tema de grande importância, um tema de relevância e um tema que está em foco. Exatamente, e eu vou, assim, discordar de ti, porque o teu ponto principal, tu enfoca na pandemia, quando, na verdade, a criptomoeda ela é bem mais abrangente. Tu sempre diz que optou por fazer esse trabalho por conta da pandemia, e eu até faço uma pergunta logo no início aqui, né, quando tu fala, se o teu foco é exatamente esse, se o teu foco, ao propor esse trabalho, é só evitar o contato. Porque tu deixa claro no teu trabalho que as transações financeiras através da criptomoeda, o único ganho que se tem ao adotar isso como prática é o contato, né? Evitar o contato físico. Quando, na verdade, existe N outras vantagens que tu poderia ter citado. Da mesma forma, também há desvantagens. Tu trata a criptomoeda como algo seguro, né? Como algo inviolável. Eu acredito que ele poderia ser mais seguro do que outros meios de transação, mas classificar ele como algo inviolável, né? Como algo totalmente seguro, eu assim discordo. Para tu ter essa uma ideia, eu estou até com dificuldade para fazer a avaliação do teu trabalho. Um exemplo, quando tu diz tecnologias das transações de criptomoeda, eu esperaria no teu trabalho que tu trabalhasse todas as tecnologias envolvidas, né, que tu apresentasse ou apresentasse as principais, as que estão mais em foco no mercado, e que tu apresentasse características dessas tecnologias, que tu apresentasse vantagens e desvantagens dessas tecnologias. E a gente não encontra aqui. Então, tu não faz um histórico, tu se resume a uma única, né, criptomoeda.
A tua justificativa, ela de fato não justifica o porquê que tu quer, porque se tu for trazer isso como justificativa, só a questão da pandemia, ela não é um argumento forte o suficiente para aprovar esse teu trabalho, né? Outro ponto que tu coloca aqui na justificativa é que as pessoas podem obter renda através da criptomoeda, e isso, assim, eu vou até usar um termo, isso é até um pouco falso, né? Porque para que você passe a ganhar em cima disso, você tem que ter um conhecimento amplo de mercado de trabalho. Então, da forma como tu coloca aqui, tu deixa parecer fácil. Tu deixa transparecer que é fácil, quando na verdade não é. Então, eu mesmo, praticamente, eu não me atreveria a entrar num mercado desse aqui, né? Porque eu acabaria perdendo dinheiro. Na tua problematização, tu já começa com erros, né? No nome da linguagem, tu colocou aqui, tu confundiu a linguagem de banco de dados com a linguagem que é o SQL, né? E até te pergunto aqui, isso aqui existe, né? Tu coloca o SQL5, quando na verdade tu queria colocar o MQL5, que é a linguagem né, de metadados para a construção dos robôs. Partindo para os teus objetivos, eles estão totalmente desfocados. Eu não sei, eu não compreendi bem. Para ter só uma ideia do teu trabalho, o que eu achei mais concreto foram os teus objetivos, mas mesmo assim eles não respondem, porque tu não tem uma problematização. E os teus objetivos, qual é a função de um objetivo? A função do objetivo é responder o teu problema de pesquisa. E o teu problema de pesquisa, ele basicamente não existe, digamos assim. A gente não consegue localizar o que de fato tu quer. Na tua apresentação, mais para o final, foi que tu deixou claro que tu vai desenvolver, né, robôs, digamos assim, para fazer transações financeiras. Eu só vou ver isso lá no final, quando tu coloca uma imagem e quando tu tenta mostrar como é que vai ser feito isso, qual o código-fonte que tu vai utilizar, como é que tu vai construir esse código-fonte, quando, na verdade, tudo isso, Vinícius, tinha que estar no teu texto. Exatamente esse que foi o problema. Né? O teu problema, exatamente, é esse teu texto, né? Na verdade, eu tinha ideia de colocar tudo isso que você falou aí. Só que toda vez que eu ia tentar colocar, alguma dessas coisas que você falou aí, eu, não achava um lugar para encaixar, um tópico para encaixar isso aí, entendeu? O que eu vejo, Vinícius, é que tu faltou leitura, porque eu estava olhando rapidamente, é uma área que eu não me atrevo a entrar muito de estudo, e assim, foi uma falha que tu cometeu, uma primeira falha, porque o teu orientador, ele trabalha com isso, ele pesquisa, ele é estudioso dessa área, e ele além disso, ele é um excelente programador, e ele desenvolve, ele constrói, ele implementa robôs para trabalhar nesse mercado de criptomoedas, nesse mercado de movimentação financeira. E tu deixou de explorar isso aí. Tu tem um referencial, não vou dizer, não posso julgar aqui o teu referencial, dizer se ele é bom ou se é ruim, mas se tu tivesse seguido o teu referencial, tu teria um trabalho. Voltando aqui, os teus objetivos. Tu começa a fazer o teu objetivo, escrever o teu objetivo geral como se tu estivesse apresentando o teu objetivo geral. Esse texto, da forma como tu colocou aqui, este trabalho tem como objetivo, eu teria colocado ele lá no final da introdução, e quando, na verdade, ele está aqui, ou seja, é como se tu tivesse visto isso em algum outro trabalho e trazido para aqui, para o teu trabalho. Então, tu viu em algum lugar e disse, não, eu vou colocar aqui no objetivo. Mas, na verdade, o teu objetivo ele não seria construído desse jeito. Se tu eliminasse essa primeira parte e deixar só mostrar o funcionamento das transações de criptomoeda. Então, o teu objetivo geral seria esse. Mas, mesmo assim, mostrar o funcionamento das transações de criptomoeda não é um objetivo geral. Isso é um objetivo específico. E o que é um objetivo específico? O objetivo específico é uma etapa do objetivo geral.
Então, o teu objetivo geral teria que ser algo mais amplo, como estudar o mercado de criptomoedas. E dentro, seria um exemplo, e dentro desse objetivo geral, estaria esse mostrar o funcionamento das transações de criptomoeda. Então, o objetivo específico é apenas uma etapa, uma parte de algo maior. E eu vejo os teus objetivos específicos, se eles estivessem, de fato, fazendo parte de um objetivo geral, eles poderiam até ser aceitos para um trabalho. Mas, infelizmente, faltou isso aí. O teu referencial teórico eu não consigo nem ler, porque eu não sei se tu está citando, eu não sei se tu está falando, parece que tu saiu pegando, né? Eu estou até sendo educado contigo, né? Em dizer que parece, mas na verdade tu saiu pegando citações e jogando aqui. É errado tu fazer isso? Não, não vou dizer que é errado, mas tu poderia ter feito o quê? Captado a ideia, lido, compreendido o que o leitor queria dizer, faria algo que a gente chama de paráfrase, que é pegar a fala do autor, compreender a essência do que o autor quer dizer e escrever com as nossas palavras. Quando eu falo isso, quando eu faço isso, eu estou parafraseando um autor, ou seja, eu estou com as minhas palavras falando o que o autor queria dizer. Isso aqui era o que tu deveria ter feito, ao invés de simplesmente jogado textos ou jogado falas de autores soltos aqui. Ficou uma coisa estranha, a gente não tem coerência textual, não tem coesão, ou seja, um parágrafo não conversa com o outro, um parágrafo não complementa o que o outro quer dizer. Então, há uma desconexão geral do teu trabalho. A tua metodologia, tu tá colocando como se tu já tivesse realizado o teu trabalho. Tu sempre está usando o passado, quando na verdade tu deveria usar a fala no futuro. Não é foi realizado, é vou realizar. Tu diz aqui que foi realizado um levantamento biográfico na internet de artigos tal. Beleza, essa parte aqui tu já até fez. Né, que foi a pesquisa do referencial para construir o teu referencial, para redigir o teu projeto, para elaborar o teu projeto. Mas, voltando aqui ao que eu estava falando, a tua metodologia, a metodologia de um projeto, ela propõe algo futuro, ela propõe algo que será feito, e ela diz como isso será feito, ou seja, o que tu deveria ter feito aqui? Cada objetivo específico, tu deveria trazer para cá e dizer como que tu iria fazer. O que tu vai utilizar para fazer isso aqui? Aí, na tua apresentação, tu mostrou que tu vai usar a linguagem SQL5 e que tu vai montar robôs para automatizar esse processo de movimentação financeira. Sabe onde era que deveria estar aquilo lá? Era aqui na metodologia, ou seja, tu dizendo o que tu vai fazer, como tu vai fazer e com o que tu vai fazer. Ou seja, o que tu pretende fazer? Automatizar a movimentação financeira. Como? Né? Através da construção de robôs usando a linguagem tal e o MetaTrader. E quando? Né? Outra coisa que ficou faltando, a gente não sabe se tu vai aplicar isso, como é que tu vai aplicar isso, como é que tu vai validar isso. Isso aqui também deveria estar na tua metodologia, porque tu precisa testar, tu precisa construir um robô, tu precisa construir algo e tu precisa testar para ver se aquilo é eficiente. Também deveria estar aqui na tua metodologia. E a tua metodologia, ela se resume simplesmente a 2 parágrafos. Um dizendo que tu pretende estudar tecnologia de transações de criptomoeda e um parágrafo dizendo que tu vai fazer pesquisas ou que tu fez pesquisas bibliográficas na internet. Ponto. E a gente não encontra nada do que tu pretendia fazer e nem como tu pretendia fazer. O que era isso? Pegar todos os teus objetivos específicos e trazer para cá. O teu cronograma aqui, na tua apresentação, que eu disse que foi a única coisa que eu vi de diferente da tua apresentação para o teu trabalho, foi o cronograma que tu botou um cronograma aí. Eu nem lembro as etapas, que foi muito rápido, tu botou e tirou logo, eu nem deu para perceber, não dá nem para te dizer algo sobre o teu cronograma, porque ele não existe no teu trabalho. Então, Vinícius, tem que ter mais foco.
pegar cada orientação. A tua ideia, ela é uma ótima ideia, mas o que faltou? Foco. O que faltou? Pesquisa. O que faltou? Estudo. Porque tu tem um projeto, mas tu não colocou esse projeto na prática. Com certeza tu teve N orientações do teu orientador, mas tu não utilizou estas orientações. Então, o que eu te aconselho? Vê qual foi o ponto que ficou faltando. Onde foi que... normalmente é o que eu faço. Onde foi que eu errei? O que falta eu fazer? Né? O que foi que eu deixei de fazer? Qual foi a orientação do meu orientador que eu deixei de fazer? Porque tu tem um tema muito bom, tu tem um referencial que tu foi atrás, tu pesquisou, tu levantou todo esse conhecimento, tu mostra que tu tem um conhecimento prévio de programação e tu mostra que tu consegue botar essa programação na prática, mas tu não conseguiu colocar aqui no teu projeto. Infelizmente, a gente só saberia disso previamente se tu tivesse conseguido botar isso no projeto. Ou seja, tu precisa executar mais os teus planos. Tu precisa colocar mais os teus planos em prática, que é o que a gente chama de execução. Um projeto, ele precisa ser escrito para depois ser executado. Então, era só. Obrigado. Obrigado, professor Maurício, pelas considerações. Convido agora o professor Lucinauro para fazer suas arguições. Por favor. Boa tarde, professor Alain. Boa tarde, Vinícius, professor Maurício. Né? Inicialmente, parabenizar você, Vinícius, pela apresentação do seu trabalho. Tá? Dizer, Vinícius, que essas orientações, essas observações que a gente faz e que nós fizemos e vamos passar para você, juntamente com o teu orientador, em relação ao trabalho que você nos apresentou e nos enviou, é só na intenção de melhorá-lo, de deixá-lo um trabalho ainda melhor, né? Vamos dizer dessa forma. Por quê? Porque vai servir de fonte de pesquisa para o futuro, para outros acadêmicos, para pessoas que interessem, de repente, nessa tecnologia das transações das criptomoedas. Tá? Então, é essencial que esse trabalho realmente ele seja de relevância. Né? E, inicialmente, eu costumo fazer um scan sobre o seu trabalho, né? E falar algo relativo à formatação e tal, e coisa do tipo. E eu realmente fiquei muito surpreso com a quantidade de falhas que eu encontrei no seu trabalho visualmente. Tamanhos de letras diferentes, erros que vão desde a capa até a referência, só para ficar bem mais tranquilo. Mesmo assim, eu ainda consegui anotar alguma coisa. Mas tudo que eu anotei, eu coloquei uma observação. Ver no manual de TCC e regras da ABNT. Né? Vinícius, isso, na realidade, é uma obrigação do acadêmico. Você, eu, qualquer outra pessoa que se propõe a fazer um trabalho de finalização de curso, ou qualquer trabalho, um artigo, algo para apresentar, tem por obrigação verificar manuais, verificar regras sobre aquele trabalho. Né? E, aparentemente, e eu vou dizer até com certeza, você não fez isso. Se você tivesse olhado o seu trabalho de cima, passando de página por página, sem ler, você já veria ali vários erros nessa formatação, bem simples. Né? Você já veria logo de cara. Eu nem costumo tratar, mas eu vou falar agora, antes de falar do teu trabalho, e também não tenho muito para falar, para não ser repetitivo, né? Porque o professor Maurício, acho que ele abordou muito bem aí os temas, né? E observou o que eu ia observar. Mas eu vou falar, por exemplo, inicialmente da sua apresentação agora. Sua apresentação não foi boa, sua apresentação não respondeu as perguntas que eu tinha, não supriu as expectativas que eu esperava, né? Até porque eu conheço você e eu sei que você conhece esse mercado de moedas, né? Então, talvez por isso você se sentiu inspirado nesse tema. Mas talvez a maneira com que você desenvolveu, talvez não, mas a maneira com que você desenvolveu é que não foi boa. Mas você conhece o mercado. Então, é muito difícil realmente para um acadêmico, para um aluno, para qualquer pessoa ter uma ideia e colocar ela no papel, mas para isso existem as regras, para isso existe o personagem orientador, e a gente tem que estar muito de mãos dadas com essa pessoa,
para que esse processo ocorra de fato, né? E está visível que isso não aconteceu, tá bom? Então, assim, na tua apresentação agora, e aí já fica a dica para a próxima apresentação que você for fazer, no TCC2, por exemplo, ou em qualquer outra, evite linguagens coloquiais, esse negócio de palavras que você usa no seu cotidiano, você está apresentando para uma banca examinadora. A gente analisa até a maneira com que você fala. Você usa expressões que não é conveniente de um acadêmico numa defesa de um trabalho tão importante como é um TCC. Tá? Seus slides não estavam bons. Além de ter só retirado do teu texto, tem muitas falhas, muitos erros, as imagens muito grandes sumindo do slide, tá entendendo? Então você tem que ter uma linha de raciocínio, um começo, um meio e um fim. Você se perdeu na tua própria apresentação, tá? Então não é assim, você aparentemente não se preparou, talvez, né, da maneira adequada para essa apresentação. Talvez se você tivesse criado uma linha de raciocínio agora, ficasse mais fácil para mim, para o Maurício, até mesmo para Alan, que acompanha, mas a gente sempre se surpreende, como já aconteceu. Aqui a gente já pegou trabalho que ficou dúvida, mas que na apresentação o aluno se superou, né? Então era isso que eu esperava, porque eu sei que você conhece sobre esse mercado da criptomoeda. Mas aí vem a grande questão, será se o teu trabalho realmente era com esse objetivo? Porque o teu título diz uma coisa e o teu trabalho quer dizer outra. E, na realidade, o teu trabalho não quer dizer nem muita coisa assim, porque está muito confuso, tá? Então, assim, eu vou te enviar o arquivo para o orientador, através do orientador, e juntamente com ele vocês vão conversar, ver a melhor maneira de melhorar esse teu trabalho. Independentemente do que acontecer, você tem que melhorar o seu trabalho, ele não está bom, está muito mal formatado, está muito mal alinhado, as ideias não se convergem, assim, não tem sintonia. Tá? E como recomendação, independentemente do resultado aqui, para o próximo, para o TCC2, tal, que você reorganize ele, observe novamente as normas. O título, eu sempre até recomendo para os alunos é muito preocupado com o título. Não tenha título. Tenha uma ideia do que você quer. Com a ideia do que eu quero, por exemplo, você tem uma ideia de trabalhar sobre o título do teu trabalho, que é a tecnologia da transação de criptomoedas. É uma ideia minha, porque eu já trabalho e tal. Então, ao discorrer essa ideia dentre as fases de um trabalho, que é a introdução, problematização, justificativa, metodologia, assim sucessivamente, eu vou criando situações que talvez o título que hoje ele tem não seja o mais adequado, tá? Porque o título ele tem que dizer muito do trabalho. Então, a gente tem que ter essa afinidade. Então, não se preocupe muito com o título, e mais com o conteúdo do trabalho. Depois que você fizer o trabalho, sim, você tem capacidade de eleger, de criar, de nomear aí um título bacana que contemple tudo. Tá certo? Então, vai seguir as orientações, né? Eu coloquei muitas observações de reorganização, de atentar a fragmentos, né, de outros trabalhos que você traz para o seu, né? E não coloca as referências adequadas, isso não pode, isso é crime, inclusive, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado, cara, esse é um trabalho que vai levar o seu nome, mas também o meu, também o do Alan, também o do Maurício. É por isso que nós a gente tem, na realidade, essa preocupação, do trabalho sair bem feito. Porque sai um trabalho desse e dizer assim, rapaz, aí o Nauro disse que estava certo esse negócio, vai ficar meio complicado. Tá bom? Então, eu acredito que você tem essa possibilidade de melhorar o seu trabalho, seguindo as orientações que o Maurício deu. Eu não vou nem entrar mais no teor do negócio, porque o que eu falar foi o que ele disse. A única coisa diferente foi o teu cronograma, e eu também achei uma certa coesão ali, não sei nem se eu uso a palavra coesão, se é correto eu dizer, mas os teus objetivos, acho que é a única coisa sua mesmo, tá? Mas o resto do trabalho não tem como se identificar nele, não tem como identificar o teu título, não tem como... Então, tem que ter esse alinhamento de ideias, tá bom? Então, assim, mais uma vez eu queria te parabenizar aí pelo seu trabalho, pelo tema que você escolheu, né? Pela essa apresentação que você fez. Embora eu tenha visto nela e visto no trabalho relevantes falhas. Que isso fique bem claro também, tá bom? Você tem que melhorar, e melhorar muito o seu trabalho, para que realmente ele possa sair daqui e levar o nosso nome, inclusive, né, subscrevendo ele aí junto com você,
Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado aí. Obrigado, professor Alain, e parabéns, professor Maurício. Valeu, ele ainda? ministro. Oi? Não quer dizer que eu posso alterar ele ainda? Não, aí depois você e seu orientador, juntamente com as nossas observações, vocês vão entrar num consenso, né? Em relação a isso aí, você tem que ver com ele em relação a essas possibilidades, tá? Obrigado aí. Obrigado, professor Lucinauro, pelas considerações, pelas observações. Eu vou falar um pouco aqui sobre as minhas observações do trabalho, tá, Vinícius? Primeiro detalhe é o tempo que a gente teve. A gente teve muito tempo para trabalhar, né? Se não me engano, a gente começou aí em abril, maio, junho, julho, agosto. Nós estamos em setembro. 5 meses, vamos colocar. 5 meses de efetivos de trabalho, de orientação, né? Então foi muito tempo, é muito tempo para fazer um projeto, tá? Talvez não seja tanto tempo assim para fazer a execução, né? O TCC 2, desenvolver o algoritmo, implementar tudo, construir um TCC mesmo, talvez seja um pouco mais apertado. Mas para um projeto é tempo de sobra, né? E eu concordo com tudo que os professores falaram, tá, Vinícius? O seu trabalho ele precisou de uma atenção muito grande, muito maior do que algo que foi dada a ele, certo? O TCC não é uma disciplina como as outras, que dá para você estudar um pouco e acompanhando ali o conteúdo, fazer uma prova e concluir. Infelizmente, não é assim. O TCC, ele exige uma dedicação maior, né? E aí eu vou tentar ser sucinto aqui nas minhas observações para que você compreenda como que foi o processo de orientação, né? A gente relembrar algumas coisas e também para que fique bem claro como que acontece a avaliação de um trabalho, certo? Então, em relação, vou começar pela sua apresentação. Os seus slides, o professor Luciano já colocou muito bem que você simplesmente tirou o conteúdo de texto de lá e colocou no PowerPoint, né? Isso a parte textual. E aí as imagens você pegou figuras, eu não sei, não tem a fonte lá nos slides também, não dá para saber de onde é, mas o detalhe é que essas imagens não estão no seu trabalho escrito. Então, são coisas diferentes. Eu vou desligar aqui teu microfone, tá, Vinícius? Só para evitar os barulhinhos, aí ao final você pode ligar novamente, tá bom? Então, aconteceu essa discordância aí entre a apresentação e o trabalho escrito, né? Tem alguns erros ortográficos também no slide e no seu trabalho escrito que eu grifei. E aí eu vou começar falando, Vinícius, da tua segunda versão. Nós tivemos 4 versões de trabalho. Primeira versão, segunda, terceira e versão final, né, que é essa que os professores receberam para fazer a avaliação. Eles só receberam essa. Eu tive acesso a todas as versões, né, como você sabe. E eu vou começar aqui falando da sua segunda versão. Por quê? Porque ela chama a atenção, os professores não tiveram acesso a esse arquivo. É que ela tem conteúdo de um trabalho da área da saúde, tá? Então, eu não sei de onde que veio esse conteúdo, né? Mas aqui na lista de siglas do trabalho, tem aqui atenção básica, prontuário eletrônico do cidadão, sistema único de saúde, unidade básica de saúde, enfim, entre outros termos. E aí, mais à frente, a partir do seu referencial teórico, você coloca esse mesmo conteúdo que tem na sua versão final, 3 parágrafos. Em seguida, nós temos uma sequência de textos do site investing.com, que segue o texto e os prints de tela. Para cada criptomoeda, você tem um texto e um print, que inclusive o texto é do próprio site. Tá? Isso é um problema. E aí você tem uma sequência aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 criptomoedas no mesmo padrão, com texto não autoral, né? E que também não aponta aqui as fontes. Eu sei que é do site porque eu conheço o site, né? E tem a logozinho aqui dele no canto. E aí, em seguida, você coloca um tópico chamado 3,
chamado O Algoritmo, a seção 3, que não tem esse tópico no nosso projeto, no nosso manual, né? E tem um print de um algoritmo que é esse mesmo que você apresentou hoje para a gente, né? Um algoritmo que, segundo você, realiza uma compra. Isso, realiza uma compra. E aí, em seguida, você colocou essa imagem e colocou uma frase. Utilizando a linguagem MQL5, é possível implementar tanto numa conta demo quanto numa conta real. A seção é só esse o conteúdo. E aí, na seção 4, você tem uma seção chamada Trabalho Proposto, né? E aí, eu vou ler a primeira frase aqui da seção. Ela diz assim: cada profissional possui uma interação com a interface da plataforma SUS, seja ela física, cognitiva ou conceitual. Nessas dimensões, podemos avaliar se ocorre o bom uso do sistema. Ou seja, esse conteúdo, ele não é do seu contexto de trabalho, né? Eu não sei de onde veio, tá? Mas, claramente, você pegou um modelo de um template de arquivo e foi substituir pelo seu texto e acabou ficando esse texto aqui. Eu não sei o que aconteceu. Mas o que de fato importa é que esse foi o material que eu recebi para te avaliar, entendeu? Então, tipo assim, você tem um trabalho e tem como título Tecnologia das Transações de Criptomoedas. E aí vem aqui um conteúdo falando de SUS, né? É complicado. Essa foi a segunda versão, tá? Eu comecei por ela por esse detalhe desse conteúdo que é discrepante. Agora eu vou para a primeira versão do teu trabalho. E da primeira eu consigo concluir o restante, tá? Eu não vou falar de todos, eu vou falar só da primeira. Posso justificar esse 2 aí? Pode falar. Esse aí é o seguinte, é porque eu tinha ido no interior, né? Porque não tinha nada aberto. Aí quando eu voltei, aí beleza, tava lá o negócio lá de um prazo de 3 dias, um TCC lá para enviar em 3 dias. Aí já tava acho que no penúltimo dia, aí eu peguei um modelo lá e fui substituindo. Aí quando chegou a hora de enviar, aí eu não tinha acabado de concluir. Aí, ao invés de ter lá TCC versão 2, estava TCC 2. Aí eu peguei um modelo de TCC 2 para poder fazer. E aí gerou uma bagunça. Gerou isso aí, né? Entendi. Caso muito curto. O detalhe, o detalhe, Vinícius, é que só você teve esses 3 dias extras. Entendeu? Porque, assim, eu recebi a tua versão e quando eu vi que você não tinha atendido as orientações da primeira, que é essa que eu vou falar agora, eu te dei 3 dias extras que os outros não tiveram, tá? Então, por isso que o prazo é curto, é porque é uma chance a mais, então você tem que realmente aproveitar, certo? Então, essa segunda versão, infelizmente, veio dessa forma para mim, então eu tive que avaliar ela como eu recebi, tá? Na primeira versão, Vinícius, nós temos aqui um arquivo onde, logo na capa, eu coloquei que você tinha que adequar a formatação geral de acordo com o nosso manual, certo? E aí grifei várias coisas, desde o título, inclusive até o seu nome está errado, né, aqui no trabalho. E aí grifei várias partes aqui de capa, contra-capa, folha de rosto, folha de aprovação, várias coisas. E aí eu vou aqui para a introdução. Lá na introdução, o detalhe é aqui, o texto que está aqui, eu busquei e eu encontrei ele num trabalho de graduação da PUC-Rio, né? Esse texto que está aqui é de um trabalho de um aluno chamado João Rômulo, né? Então, caracteriza-se como plágio. E aí eu grifei o texto todo, coloquei a observação e coloquei o link. Olha, esse texto está nesse link aqui. Se você verificar o arquivo da primeira versão, você vai ver que tem até o link lá do trabalho. Tá? E aí, em seguida, fiz algumas observações sobre algumas afirmações que você faz sobre a bolsa de valores, porque, inclusive, nós conversamos e eu te expliquei que eu estudo esse assunto. Né? Eu sou um cara que estuda por conta própria. Não é meu trabalho nem nada disso, mas eu gosto do tema e eu estudo isso há alguns anos. Então, eu fiz alguns questionamentos e não recebi resposta, tá? E, em seguida, eu coloco aqui, nos parágrafos seguintes, tem mais texto meu de observação do que texto de conteúdo do trabalho.
certo? Porque algumas afirmações, primeiro que elas estão sem referência, tá? Segundo que elas têm algumas percepções questionáveis, tá? E aí eu questionei, coloquei as perguntas aqui, que eu não recebi resposta, então até hoje eu não sei como que você chegou a essa conclusão. Se isso é material de um outro trabalho que você viu, se você viu algum vídeo e você tirou essa conclusão, enfim, eu não recebi esse questionamento. E em seguida, isso ainda na introdução. Eu tenho mais um parágrafo que foi tirado do mesmo trabalho do primeiro, lá do João Rômulo, né? O aluno João Rômulo da PUC-Rio. E aí coloquei ao final da introdução 2 parágrafos de observações, certo? Na justificativa, tem 50% do conteúdo que voltou para você é seu, 50% é meu. Eu coloquei de observações e coloquei algumas perguntas que você precisaria responder. Se você respondesse elas, você teria a sua justificativa bem definida, tá? Mas isso não aconteceu. Na problematização, primeiro, só tem 2 parágrafos de conteúdo, tem 5 parágrafos meus de observações e 2 links. Nesses 2 links, eu estou apontando de onde que você tirou esse conteúdo desses 2 parágrafos. E, de novo, não é conteúdo autoral, então não poderia estar aqui sem estar devidamente referenciado, né? Ok, problematização. Nos objetivos, eu coloquei uma observação para você ajustar os objetivos depois que você fizesse a correção do problema que eu coloquei anteriormente, né? Com o conteúdo que eu coloquei, você ia ajustar a problematização e, em seguida, os objetivos iriam seguir a linha de raciocínio da problematização. Por isso que não deu para eu reformular os objetivos ainda. O referencial teórico são 3 parágrafos. O professor Maurício comentou muito bem aí sobre esses 3 parágrafos que tem. E tem 3 parágrafos meus de observações também. E assim segue, né? Aí você colocou metodologia, fiz algumas observações também. E em seguida você tem um cronograma que só tem 2 linhas, que é a escrita da tese e a defesa da tese. E aí eu coloquei os detalhes. Tese, primeiro, é de doutorado, certo? Você deve mencionar o ano da execução, que não tinha. Você não colocou o período de pesquisa, o período de implementação, o período de experimento no cronograma, não tinha análise de resultados, mas isso era a primeira versão, então eu não esperava que o seu trabalho tivesse ainda uma robustez, obviamente, a primeira versão, a primeira vez que você está fazendo um trabalho de conclusão de curso. Então, por isso que tem muitas observações, e em todos os trabalhos da primeira versão, de todos os alunos, tinham muitas observações, tinham, todos eles, certo? Qual foi o grande problema do teu trabalho? É que esse arquivo da primeira versão, ele é o mesmo arquivo da terceira versão. E o arquivo da terceira versão é o mesmo arquivo dessa versão final que os professores receberam. Em linhas gerais, essa versão que eu acabei de comentar aqui, ela, que tem plágio, que tem várias falhas que não foram corrigidas na versão 2, esse mesmo conteúdo está na versão final. Então, é o mesmo trabalho, na versão 1, na versão 3 e na versão final. Por isso, Vinícius, que o seu trabalho teve tantos problemas elencados aí pelos professores, porque nenhuma das orientações foi atendida. Infelizmente, você não atendeu a nenhuma das colocações que eu fiz na versão 1, nem na versão 2 e nem na versão 3, que na verdade a versão 3 é idêntica à versão 1. Então, sem atender uma, é impossível fazer a outra, né? Então, em suma, Vinícius, é isso, o conteúdo do teu trabalho, tá? Da orientação desse período todo. Agora eu vou me reunir com os professores, tá? Para deliberar sobre o seu trabalho, e eu peço que você aguarde aqui, na sala mesmo, que a gente retorna já daqui a pouquinho com a deliberação do seu trabalho, tudo bem? Perfeito, até já.